tá no ar e é hoje, hein? É hoje que começa o Brasileirão. O Atlético estreia amanhã aqui na tela da Globo. Jogo contra o Corinthians, 4 horas da tarde. O Galo conta com um ataque poderoso pro Brasileirão. Paulinho, Scarpa e ele, claro, Hulk, a maior esperança de gols atleticanos. Um cenário organizado com capricho e devoção. Reúne símbolos da fé atleticana. Em todos os jogos do Galo, esse cantinho de oração tem lugar de destaque no vestiário. É parada obrigatória para o super-herói alvinegro. Um ritual que se repete desde 2021, quando o Hulk chegou ao Atlético. Aos 37 anos, ele continua jogando em alto nível. Com gelo no sangue, passa pelo goleiro, toca pro gol. Estes pés, que calçam 42, ainda estão entre os mais temidos do futebol brasileiro. Eternizados aqui na calçada da fama do Mineirão, estádio em que o Hulk é o maior artilheiro desde a reforma, com 52 gols. Nesta temporada, ele já marcou 7 gols em 12 jogos. É a principal esperança de uma torcida que sonha com o 4º título brasileiro. O objetivo é iniciar já com a vitória. Claro que é sempre difícil jogar contra o Corinthians lá, um time muito forte jogando em casa. Se iniciar bem, eu acredito que vamos chegar na máxima força para que, se Deus quiser, ir longe nesse brasileiro. Campeão, artilheiro e craque da primeira edição que jogou em 2021. Desde que o Hulk começou a disputar o Campeonato Brasileiro, ninguém fez mais gols que ele na competição. Do Galo! Ele é incrível! Somando as temporadas 21, 22 e 23, foram 46 gols marcados. Os jogadores mais próximos são Cano, do Fluminense, com 36, e Gabigol, do Flamengo, com 35 gols. O Brasileirão é o campeonato mais difícil que existe. Hulk é também o líder em participação em gols desde que começou a jogar o Brasileirão, 65. Além dos 46 gols marcados, ele deu 19 assistências. Nesse ranking, Gabigol vem em segundo lugar com 44 e Gustavo Scarpa em terceiro com 43 participações em gols. Craque do Brasileirão em 2022, jogando pelo Palmeiras, Scarpa foi a principal contratação do Atlético para essa temporada. Depois de um início difícil em que chegou a amargar o banco de reservas, o meia parece estar reencontrando a melhor forma. Fez gols nos últimos 2 jogos. Um deles, o do título mineiro. Tô feliz pra caramba, um gol numa final, né, gol do título, acaba dando bastante moral, peguei mais confiança. Além de Scarpa e Hulk, o Atlético tem um artilheiro do Brasileirão no ano passado. Paulinho bateu pro gol! Gol! Paulinho, artilheiro do campeonato! Paulinho marcou 20 gols na última edição e segue com fome. Ele é o maior goleador da Arena do Galo, com 9 gols em 14 jogos. E acredito que nesse ano de 2024 a gente vem mais forte ainda para poder buscar esses objetivos que a gente tanto quer. A chegada deste argentino deixou o Galo mais confiante. O técnico Gabriel Milito substituiu o Filipão há 20 dias. Foi campeão mineiro e está invicto. 3 vitórias e um empate. O desafio do Milito neste Brasileirão será manter a consistência. No ano passado, uma sequência de 10 jogos sem vencer impediu que o Galo fosse campeão. A lição que a gente tira do ano passado é tratar todos os jogos do Brasileirão como uma final. Eu acho o elenco do Atlético o melhor do Brasil, é a minha opinião. Acho mais completo, que dá mais opções para os técnicos. Acho que a questão da Copa América para o Atlético ela vai ser melhor do que para Flamengo e Palmeiras. Então eu colocaria o Atlético hoje como um favorito. Quem será que os jogadores do Atlético consideram os principais adversários na luta pelo título? Flamengo, Palmeiras, a gente tem um investimento também muito alto, mas o investimento não entra em campo. O mais importante é a gente fazer o nosso papel para que, se Deus quiser, a gente esteja lá na ponta. Acreditar sempre é um lema atleticano. Para quem tem um super-herói no time, fica mais fácil. E
hoje com o Henrique Fernandes logo de cara, porque não é qualquer Globo Esporte hoje. Pré-brasileirão, né? Pra nós começa amanhã, pra alguns começa hoje, né? Já temos alguns jogos hoje. Exatamente, ó, amanhã, um pouquinho mais cedo, às 4 horas da tarde, tem Corinthians e Galo, Galo e Corinthians na tela da Globo te mostrando tudinho. Vamos começar falando do Atlético, ô Henrique? O que a gente pode esperar do Atlético nessa competição? Acho que o Galo entra para brigar pelo menos por vaga direta em Libertadores, podendo brigar pelo título também, né? E principalmente, cresceu de produção perto do início do Brasileiro, né? Chegada do Milito traz um time mais competitivo, mais forte e um time que traz de novo armas importantes. Antes vamos ver quais são as 3 primeiras rodadas do Galo. A reta inicial, Marcelo. A gente tem aqui os 3 primeiros jogos. E é importante, esses jogos vão ser todos na próxima semana, né? A gente tem Corinthians amanhã, o jogo contra o Criciúma na quarta-feira e o clássico no próximo fim de semana. E o clássico no sábado. Começo em toda velocidade, né? Galo traz pra esse ano sua grande arma das últimas temporadas, não dá pra fugir, né? É o Hulk, sem dúvida. Mesmo tendo melhorado o ataque, Paulinho vindo para uma segunda temporada, Scarpa contratado. Hulk é o cara que te entrega a pior temporada dele desde que chegou no Galo, foram 12 gols em 2022, lembra que ele machucou a panturrilha, ficou fora da reta final. O Vargas entrou no lugar dele. O Vargas entrou na reta final. Então assim, foram 12 gols naquele ano. Qualquer atacante que te entregue mais de 10 gols num Campeonato Brasileiro de pontos corridos, te dá muito ponto. E esse é o tipo de jogador que te permite sonhar com coisa grande. Então pra mim o Hulk é a grande aposta do Galo em mais uma temporada. O Hulk é certo, vai entregar um bom campeonato. Mas quem que precisa de afirmação que pode entrar aí e surpreender nesse campeonato? Acho que é um moleque que tá todo mundo querendo ver, até jogar mais com o Milito, né? Tem passada lá. O Milito foi titular uma vez só, o Alisson, né? O Alisson com o Milito só foi titular lá em Caracas. Com o campeonato de 38 rodadas, esse cara passa a ter mais chance de jogar, vai ter alguns jogos menos complicados. Se valoriza. Que o talento dele vai aparecer, se valoriza também. Então a aposta de jogador para despontar no Campeonato Brasileiro não dá para fugir dele, até porque os outros jovens do Atlético já estão até um pouco mais encaminhados. O Rubens, por exemplo, já vai para mais um brasileiro. O Alisson vai para o primeiro dele, que ele começa a primeira rodada já como uma arma interessante. Provável escalação do Atlético aqui, uma aposta, né? Porque o Milito costuma mexer muito, né? Surpreende sempre. O jogo amanhã contra o Corinthians traz suas armadilhas, ele pode mudar o time de acordo com o Corinthians. A gente apostou aqui na manutenção do time que jogou bem e venceu o Rosário Central no meio de semana. É um time do Atlético forte, ainda com alguns desfalques. O Bruno Fux, por exemplo, não volta. Pode não ter também... não vai ter também a arma do Edenilson, que é um jogador que entra ao longo dos jogos, mas é um time forte para jogar em São Paulo. O Galo que, antes do ano passado, sempre venceu na Arena, em 2020, 21 e 22. Bons números, então. É melhor, né? Porque o Atlético chega para essa estreia no Campeonato Mineiro com um pentacampeonato, 100% de aproveitamento na Libertadores, com alguns jogadores crescendo de produção no momento ideal para o Atlético. Saravia, sinceramente, me impressionando nessas últimas atuações dele, tão criticado pela torcida do Atlético e mostrando intensidade, vigor físico, uma disciplina tática muito grande, né? O Scarpa começando a desencantar nos 2 últimos jogos, fazendo gol. O Paulinho, em 2 jogos da Libertadores, 3 gols. Então eu tô muito otimista em relação a isso. E fora, né, ô Pedro, o Atlético vai enfrentar um Corinthians que, de certa forma, está em crise, né? O Corinthians não chegou às quartas de final do Campeonato Paulista, né? Tá disputando aí a Sul-Americana, tá até liderando o grupo com um empate, uma vitória, teve uma goleada na terça-feira, mas foi o menor público da temporada que esteve lá. O Corinthians está fazendo promoção de ingresso para tentar levar a torcida para a estreia do campeonato. Então eu acho que está muito propício o ambiente para o Atlético. Eu estou bem otimista. O Robert é uma aposta, ele fez um bom campeonato mineiro, mas a gente tem que lembrar que o meio de campo do Atlético é povoado, tem uma concorrência muito forte. O Milito disse que vai fazer um rodízio, né, poupar alguns jogadores. Eu gostaria muito que o Robert tivesse uma oportunidade. Ele tem a faca e o queijo na mão, né? Se ele fizer bons treinamentos, se empenhar, a gente está vendo aí que o Milito está dando oportunidade para todo mundo. É só ver o Alan Franco, que até muito pouco tempo atrás não participava muito do time do Atlético, e hoje ele está entrando aí vez ou outra de titular. Então eu acho que o Robert pode sim ser até uma surpresa, quem sabe até para esse jogo de São Paulo. Eu gostaria muito de ver, sabe, ô Pedro? Porque eu acho que às vezes é interessante você ver algo diferente, né? Mas para essa temporada, para esse nicho brasileiro, eu acho que os reforços do Atlético estão dentro do próprio elenco. Como eu disse aí, Saravia, Scarpa, Paulinho, jogadores que estão, né, crescendo de produção no momento certo, viu, Pedro? Eu tenho a sensação, Dimara, que dependendo do resultado dessa estreia contra o Corinthians lá na Neoquímica, ele pode começar a fazer algum rodízio e mostrar uma cara de time alternativo na quarta-feira contra o Criciúma. Tem a ver com fragilidade do adversário? Um pouco.
tem a ver com o clássico e com a sequência de jogos, né? Porque vai emendar Libertadores, vai vir Copa do Brasil por aí e tal. E a gente vai destacar, né, essa situação que vai começar, né? O Milito ainda não começou de fato a fazer um rodízio nesse sentido pela questão física, né? Ô Pedro, eu vou ser muito sincera. Eu não inventaria muito, não. Para domingo? Não inventaria. A gente conhece o Corinthians, sabe que crise lá é rotina, né? Dia a dia, esse negócio de... Isso já teve com o time campeão brasileiro pelo Corinthians, isso já teve com o time chegando à disputa de títulos sul-americanos, isso já teve quando ele estava próximo de conquistar Mundial. Então, assim, isso é rotina lá, gente, sabe? Não é desse jeito. E você não pode nunca, até pela rivalidade que a gente conhece, né, de grandes equipes, né, esse é um clássico nacional, sabe? Então, assim, é histórico, a gente já viu tantos e tantos, né, clássicos em que eles entraram um pior que o outro e aí o pior ganhou, enfim, é uma série de situações. Então, eu não inventaria, não. Acho que não é um início para se inventar, até porque o Atlético não precisa, né? Ele está bem na Libertadores, o jogo da próxima semana, no meio de semana, ainda é de Campeonato Brasileiro, aí depois tem o Clássico, e depois que ele vai jogar pela Libertadores novamente, não vejo necessidade de tantas mexidas, né? Talvez eu ache que aí é que os treinadores, nessa questão de rodízio, acabam se perdendo, sabe, Edivaldo? Porque depende muito das circunstâncias, da forma como você faz isso, né? É óbvio que existe uma série de situações aí que são passadas por profissionais experientes e que fazem essa condição de cada clube, mas eu acho que prudência é sempre bom. Você não pode né, enfrentar o Corinthians, seja qual for o momento do Corinthians, ou o Flamengo, ou o Palmeiras, né, ou o Grêmio em Porto Alegre, achando que a coisa, não, né, o outro não está bem, está em crise e tal. Eu iria com muita calma. O que o técnico Gabriel Milito tem feito, a gente tem observado a partir desses 4 jogos, desde que chegou o Atlético, né? São 3 vitórias e um empate, Odimara. Algumas trocas ali no setor de meio de campo, que vai muito também na observação e nas características de cada um para aquilo que ele precisa para a partida e também porque ele está conhecendo o grupo. Se a gente for observar, foi o setor em que ele mais mexeu. E acho que é onde ele tem dúvidas, né? Exatamente. Alan Franco, titularíssimo nos últimos 3 jogos. A gente pode observar isso. Batalha, não vai mexer. Na direita, dificilmente o Saravia vai sair por ali. Também acho que já que ele acertou muito bem, está fazendo ali a saída de 3 como um terceiro zagueiro e quando precisa ir para o ataque, aparece como um lateral direito. No ataque, Paulinho e Hulk também não mexem. Na esquerda, futebol do Guilherme Arana recuperado, titular absoluto. Então são algumas observações que ele vem fazendo, sem motivo, não tem necessidade, é isso que eu tô dizendo, não vejo essa necessidade, pelo menos nesse jogo, de uma mexida. Óbvio, gente, você vai enfrentar um time menos técnico que você e tal, num campo difícil, na casa do adversário, onde você sabe de N circunstâncias, obviamente o treinador vai avaliar. Eu vou colocar um jogador tão técnico num campo tão ruim, eu vou colocar um jogador mais pesado para, né, valorizar. Eu acho que esse tipo de avaliação, ela no rodízio, ok. Mas, assim, não vejo neste momento uma necessidade disso. Até porque a gente nem viu esse time do Atlético ainda encorpando tanto assim, né? Pois pouco tempo. Tem esse fator ainda para além de tudo. 5h58. O que mais você tem de destaques nesta sexta-feira, ô Breno Galante? O que mais você pode falar sobre expectativa aí de escalação, de postura do Galo no Campeonato Brasileiro, até dessa sequência grande de jogos que vai ter pela frente com pouco descanso, né? Isso tudo vai influenciar nas próximas escalações do Milito. Sem dúvida nenhuma, ô Pedro, mas eu concordo muito com a Odimara. Eu acho que o atleta tem que ir com força máxima. Eu repetiria, inclusive, a escalação do último jogo.
Eu entraria com esse time mesmo para enfrentar o Corinthians. Sempre é jogo difícil lá. Vale lembrar que ano passado o Atlético teve lá no último jogo e empatou de 1-1, né? O Hulk não jogou porque estava cumprindo suspensão automática por causa daquela expulsão contra o América, que ele saiu xingando Deus e o mundo, né? E não foi jogo fácil, de jeito nenhum, mas o Paulinho decidiu. Eu tô com muita confiança em cima dessa situação. Paulinho, artilheiro do campeonato, vem numa sequência muito boa. E uma coisa interessante, eu estava vendo a escalação do time do Atlético desse último jogo. 3 peças mudaram, devem mudar, né? Porque a defesa é a mesma que a gente viu no último jogo. Jogaram Everson, Saravia, Gemerson, Lemos e Arana. É o mesmo time. Quer dizer, tem até o entrosamento aí. Agora o meio de campo naquela ocasião foi Franco, Otávio, Zarate e Igor Gomes. Talvez o Otávio e Igor Gomes não entrem como titular. E ele colocou o Pedrinho e Paulinho. Né? E o time fez até um bom jogo no segundo tempo, me recordo, estava lá, né, no Itaquerão. E agora com o Hulk é diferente, né? O Hulk é um jogador que para mim faz uma diferença tremenda a esse time do Atlético. Então eu tô realmente com uma expectativa boa, Pedro. E agora, a gente sabe, né? O Milito, ele gosta de surpreender a gente, como o Edivaldo falou aí, né? Não custa, de repente, se ele estiver pensando a longo prazo, a questão da fisiologia, né? Por exemplo, eu olho para esse time, o que talvez me preocupa no meio de campo é o Zarate. Porque o Zarate é um jogador que a gente sabe que ele não consegue ter uma sequência muito grande de jogos, né? A gente sempre olha essa questão física dele. Mas, enfim, eu acho que o Milito tem boas peças. Hoje ele tem boas peças que ele pode contar. Talvez o Rubens reapareça, né? A gente tem essa expectativa do Rubens também ir para São Paulo. É uma boa opção de banco. O Alisson também, que tem entrado pouco tempo aí, mas tinha feito um bom trabalho com o Filipão. É uma boa opção. Então, agora, do outro lado, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque quando tem lá Ângel Romero, você tem Yuri Alberto, esses caras, esses atacantes têm que ser sempre cuidado. E a bola aérea também, né, Pedro? Esse é o grande drama do Galo, né? Ah, isso aí, com certeza. E questão de posicionamento, questão de reorganização defensiva nesse ponto aí. Essa bola aérea muito mata, importante. Né? Defensiva. Desesperador.